Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Perdoe-me, já são 16 horas e 17 minutos aqui em Volta Redonda, mas eu precisava dar uma palavrinha desde muito cedo hoje que esta palavra está ecoando no meu ouvido. A primeira leitura é extraída da primeira carta de São João, no capítulo 2, né? E o versículo 29 ao 3 e versículo 6. Mas me chamou muita atenção este evangelho de hoje, o início do evangelho de hoje. São João, capítulo 1, do 29 ao 34. No dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte a quê? Você lembra do evangelho de ontem? João, ele estava em Betânia, do Além Jordão, praticamente no final do Jordão. De onde João estava batizando, do assentamento de João Batista, né, para o Mar Morto, tem apenas 20 quilômetros, mais ou menos. João Batista não era o homem da cidade. O lugar onde João Batista escolheu para viver e para exercer a sua atividade precursora do Cristo era um lugar deserto. E ele se identifica como a voz que grita no deserto. Ele estava lá pregando, batizando. Quando de Jerusalém, os judeus mandaram sacerdotes, escribas, para saber quem era ele. Se tu não és o Cristo, se tu não és o Messias, se tu não és Elias, se tu não és o profeta, ou seja, tu não pode estar fazendo isso aí. Esse foi o dia anterior de João Batista. Mas, no dia seguinte, João Batista ergue os olhos e viu ninguém menos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, preparemo-nos para o dia seguinte. Preparemo-nos para o dia seguinte, porque nós também, não obstante o que tenha sido o ontem da nossa vida, da nossa história, não obstante o que tenha significado 2024, talvez a gente possa compactar 2024 em um dia de ontem. Preparemo-nos para o dia seguinte. Preparemo-nos para o 2025. Porque o 2025 se constituirá um dia seguinte na nossa vida, na nossa história. Como se constituiu na vida de João Batista o dia seguinte. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele. No dia seguinte, Jesus vai se aproximar da nossa vida. No dia seguinte, Jesus vai se aproximar da tua casa, da tua vida, do teu empreendimento.
de tudo aquilo que está no hoje da sua história, te puxando para trás, dizendo tu não podes, isso não é para ti, abre mão, desiste. O dia seguinte será incomparável ao dia anterior. Uma coisa interessante também que me chamou a atenção, é muito interessante e é muito forte, é que no ambiente judaico antigo, depois leia o texto com calma, tá bom? É a primeira leitura, o Evangelho de João, capítulo 1, do 29 ao 34. E a primeira leitura é a primeira de João, capítulo 2, do versículo 29 ao capítulo 3 e versículo 6. Então você lê com calma aí em casa, certo? Então, no ambiente judaico antigo, a pomba simbolizava Israel. Era um sinal que eles tinham. Quando a pomba desce sobre Jesus Cristo, isso significa que, com Jesus, um novo Israel está começando. E esse Israel começa como? Preste atenção, queridos. Esse texto ele é muito forte. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer. Este é quem batiza com o Espírito Santo. Por que hoje, queridos, o cristianismo está tão desprestigiado, despersonalizado, descaracterizado das credenciais de Jesus?